A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A Hora da Palavra. Evangelho de João, capítulo 13, verso de 3 a 5, diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve pela Rádio Regional, ou você que está ouvindo essa mensagem, esse estudo bíblico pela internet. Esses versos do livro de João narram um contexto muito importante da transformação que o mundo sofreria após a morte de Jesus. Quando a gente começa lá no capítulo 1, está dizendo assim, ó, após ceiar. Quando ele fala ceiar, ele está dizendo da ceia a qual participou Jesus e os seus 12 apóstolos, onde todos estavam sentados e tomaram do pão e tomaram do vinho, num sinal da aliança nova que estaria por vir. Aquela ceia, que aparentemente era um jantar, uma refeição, tinha um propósito muito maior que transformaria toda a história da humanidade. Por isso você que é cristão e que participa da ceia do Senhor, você que é católico e toma sua hóstia na comunhão, ou você que é evangélico que participa da Santa Ceia, quando você faz isso, você faz em memória de Jesus, lembrando que Jesus fez isso para que eu e você pudéssemos ter a salvação, receber a vida eterna como dom e graça do Senhor. Mas nesse momento aqui, Jesus acaba de ceiar e ele dá conta, ele tem todo o conhecimento, todo o poder, que os seus dias estavam sendo abreviados. Jesus é o único homem que conta a história da Bíblia, que já sabia qual seria a sua morte e como a seria. Nesse momento, ele estava reunido pela última vez pelos seus apóstolos, e após ceiar, ele pegou, levantou-se da mesa, sabendo de todo o poder e da sua autoridade, amarrou uma toalha em sua cintura e passou a lavar os pés de todos os apóstolos. O curioso aqui, que nós precisamos entender, é mostrar que Jesus tinha conhecimento de quem ele era e por que havia nascido de mulher para uma obra misericordiosa, salvadora para a humanidade. E naquela mesa, a qual ele havia feito a sua última refeição, havia 12 homens pecadores como nós. E ele sabia que no meio daqueles homens havia um que o trairia. Ele sabia que Judas Iscariotes estava sentado na mesma mesa. Ele sabia que Judas tinha comido do mesmo pão, bebido do mesmo vinho, e que em algumas horas ele estaria levando Jesus à crucificação por conta da entrega, por conta da traição. Mas mesmo assim, Jesus levantou revestido de todo o poder que estava em suas mãos, ajoelhou-se e passou a lavar os pés de todos os apóstolos, de todos os que estavam ali ao seu redor, sabendo que entre eles haveria um que o iria trair, que era Judas. Haveria um que o iria negar, que era Pedro. Mas independente dessa condição, Jesus se prostrou aos pés desses seus discípulos. E como o maior do reino de Deus, ele se colocou numa condição de menor, porque ele se ajoelhou, ele pegou uma toalha, pegou uma bacia e passou a lavar os pés de cada um, e beijando os pés de cada um no sinal de humildade,
num sinal de servidão, num sinal de que quem é maior tem o propósito de servir aqueles o qual foi chamado, a qual foi comissionado. Essa postura humilde de Jesus nos ensina que muitas vezes ocupamos uma posição de destaque, muitas vezes ocupamos uma posição de liderança, mas a Bíblia nos ensina que na condição de líder nós devemos andar juntos, caminhar juntos com aqueles que estão ao nosso redor, sempre com a paciência de ensinar, sempre com a paciência de perdoar, sempre com a paciência de dar graças a essas pessoas que Deus nos coloca ao nosso redor, e sempre pensando que esse é o maior ato da manifestação do perdão, da misericórdia divina. Perdão retratado no ato de lavar os pés, de perdoar aquele que estava por trair em pouco tempo. Jesus nos ensina que quando nós temos poder e autoridade, nós não podemos ficar parados, inertes. Jesus tem todo o poder, e quando ele se levanta daquela mesa após ceiar, ele sabe que as horas, que os dias que virão serão dias difíceis, porque ele enfrentará a negação de um amigo, ele enfrentará a negação, a traição e o despeito, o abandono por parte daqueles que estavam junto deles. Ele sabia que quando ele fosse levado à morte, ele seria humilhado diante daquele povo, o qual os sinais de maravilha da parte de Deus foi manifesto, com curas, com bênçãos, com coisas grandiosas. E ele sabia que quando ele subiria ao madeiro, quando ele subiria numa condição de crucificado, ele estaria sozinho e abandonado por todos aqueles os quais havia tratado e cuidado. Mas mesmo assim, ele não negou em nenhum momento aquilo que foi dado pelo seu Pai Celestial. A necessidade de se entregar, de permitir que a sua morte representasse a nova aliança de Deus para a humanidade, e saber que a ressurreição de Cristo representaria a Páscoa gloriosa de Deus, para que você pudéssemos desfrutar do benefício do perdão e da graça do amor de Deus, e saber que com Jesus crucificado e ressurreto, nós teríamos a certeza da vida eterna para o todo sempre. Esse é um ensinamento que nós temos que adquirir da Páscoa, que Jesus ressuscitou, que Jesus é o nosso Salvador e que a nossa vida é renovada diariamente pela misericórdia e pelo perdão. E quem nos ensina o que é misericórdia e perdão é Jesus, por meio desse ato no cenáculo da Santa Ceia, lavando os pés de todos, independente da condição deles, até mesmo do traidor, até mesmo daquele que o negara, porque tinha certeza que essa era a ordenância do Pai para com ele. Que você receba essa palavra nessa véspera de Páscoa, sabendo que Jesus te ama e te ama muito. E Jesus é a manifestação de Deus para que você seja salvo. Que Deus te abençoe, tenha um bom final de semana e que a graça e a misericórdia do Senhor sejam suas companhias inseparáveis